RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos ao Recomeçar com Alma nesta tarde de domingo. Hoje aqui com a grata presença de uma amiga já de algum tempo, a Carla Bartolo, que hoje vem em representação desta associação que me é muito querida, que é a Associação Cultural Espírita Teixeirense. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estares aqui. Antes, Carla, de entrarmos propriamente na associação que tu representas, gostaria de saber quem é esta Carla que tem à minha frente. Quais são as tuas origens? E como é que vens parar aqui à Terceira? O que é que tu fazes profissionalmente até dares de caras, até entrares pelas portas da Associação Cultural Espírita Teixeirense? Quem é a Carla? A Carla, quem é? É uma transmontana, que por motivos profissionais vem parar aos Açores em 2007, mais concretamente à Ilha Terceira em 2009. Sou professora, leciono no primeiro ciclo e que é que eu devo dizer mais? E durante esse trânsito da vinda do continente, porque eu sou de origens, lá está, transmontanas do distrito de Bragança, para aqui, sucederam-se alguns episódios que me fizeram mais tarde ligar à Associação Cultural Espírita. Muito bem. Diz-me uma coisa, o que é que te fez vir para a Ilha Terceira? Tu concorreste? Qual foi o motivo para vires para cá? De Bragança e atravessares o Atlântico? A necessidade de constituir família e de ter a oportunidade de vivenciar esse campo familiar no dia-a-dia, mas juntamente com o meu marido, porque sabia que por motivos profissionais, se continuasse no continente, iria ser muito difícil. Ou eu teria que largar o meu futuro bebê, entre aspas, aos meus sogros ou aos meus pais, e isso fez com que nós alimentássemos a ideia de que nos Açores estariam proporcionadas todas as condições para nós vivermos no dia-a-dia juntos. Foi isso que me trouxe para cá. O teu marido, o Luís, é natural de onde? Ele também é do distrito de Bragança, natural de Moncorvo, eu sou de Mogadouro. Portanto, vir para aqui não foi assim uma mudança, só foi uma mudança em termos de quilómetros, porque somos de lugares em termos de tamanho similares, não é? A Ilha Terceira, em termos de tamanho e de habitantes, é similar ao espaço onde nós vivíamos. Sentes-te bem aqui? Muito bem, tão bem que quando aqui cheguei, logo no primeiro dia, grávida já, olhámos para o mar e dissemos, eu já ficava aqui. Agora tens uma linda filha, que é a Joana, que já vai com 16 anos, já lá vão uns aninhos. Muito bem, que é muito mais teixeirense que transmontana. Sim, completamente. Não é? Apesar de ter a sua pronúncia continental, mas pronto, está aqui, está criada aqui na nossa ilha e está bem integrada. E agora, Carla, deste passo até chegares a esta associação, que antes era só a Associação Espírita Teixeirense e agora a Associação Cultural Espírita Teixeirense, sim. Como é que chegaste? O que é que te fez? Qual foi o teu transporte, digamos assim, emocional, que te levou a procurar esta associação? Ora bem, como eu disse, a mudança do continente para a Ilha dos Açores, para além das mudanças estruturais familiares e profissionais, trouxeram também a frequência de sonhos repetitivos, ainda antes de chegar. O que para mim, na altura, era estranho, mas atribuía ao acaso. Hoje sei que o acaso não existe. Podes especificar esses sonhos? Portanto, eu sonhava que já tinha vivido aqui, sonhava que eu nunca tinha estado aqui. Sonhava que conhecia determinados lugares, que tinha estado em determinados lugares. As minhas roupas nos sonhos eram bem mais antiquadas. E aquilo deixava-me imensamente a pensar. Depois já aqui houve uma série de transtornos que ocorreram, eu deixei de dormir, havia uma certa inquietude
comigo que eu não conseguia explicar, e foi isso, mais especificamente, para além disso, também os sonhos que eu tinha recorrentes com uma das minhas avós, que me fizeram tomar a coragem, porque acho que também nos dias de hoje muitas pessoas dizem: como é que tiveste coragem de ir ao centro espírita? E pronto, eram tão evidentes os sonhos que eu acabei por ter de ir lá para pedir esclarecimentos. Mas diz-me uma coisa, Carla, tu antes de chegares ao centro espírita procuraste outro tipo de ajudas? Ou foste logo direto ao centro, aqui à nossa casa espírita aqui da Ilha Terceira? Eu sempre fui uma pessoa de fé e, claro, passei pelo meu percurso natural dentro da religião católica, e à parte disso, em Trás-os-Montes também é comum nós recorrermos a outras metodologias para obtermos alguma espécie de respostas. Eu também fiz isso, mas nada que mudasse ou que me desse explicações racionais para aquilo que me estava a acontecer. E depois, em conversa com uma amiga que já frequentava um centro espírita no continente, ela é que me disse: procura, porque talvez numa dessas 9 ilhas exista um. E para a minha sorte, existia precisamente aqui. É verdade, acertei na ilha. Havia precisamente aqui na Ilha Terceira. Agora, tu num primeiro contato com a associação, deves ter ouvido algumas palavras-chave que foram de encontro àquilo que tu procuravas, não? Sim. O que é que te fez? Portanto, porque tu já estás há quantos anos na associação? Desde 2011. 2011, Comecei não é? a frequentar em 2011. Para tu estás desde 2011 até hoje, 2024, algo te prendeu no bom sentido. Sim. E recordas das palavras-chave que foram de encontro às tuas questões íntimas? Eu ali aprendi imensas coisas e continuo a aprender, por isso é que não deixo de frequentar nem de fazer parte dos trabalhos que ali se desenrolam. Aprendi, por exemplo, que todos trazemos cargas energéticas originadas na vida presente ou acumuladas em vidas anteriores, que vêm depois a manifestar-se na forma de distúrbios mentais ou físicos, dependendo da nossa suscetibilidade. E aprendi que outras pessoas trazem ainda o acréscimo da mediunidade, que seria o quadro em que eu me incluía, porque aqueles sonhos premonitórios, alguns de recordações de vidas passadas, acabaram por se esclarecer com o estudo na própria associação e com o esclarecimento proporcionado às terças, na Canada da Luciana número 8A, como nós bem sabemos, de forma gratuita e a todo o público que estiver interessado. Como professora, que conhecimento levastes para a tua profissão e que tem-te ajudado, porque sabemos que a profissão de professor é extremamente desgastante nos tempos atuais. Como é que tu consegues dar a volta a isso e manter, de certa forma, esse equilíbrio emocional na tua profissão? Olha, hoje sei que nós somos espíritos e que preservamos a nossa individualidade. E isso é logo um ponto de partida no meu relacionamento com o outro. Quer seja em família, quer seja no meu campo profissional. À medida que nós nos propomos, dentro do centro espírita, melhorar interiormente, isso fornece-nos uma maior consciência da vida e ajuda-nos nestas questões de relacionamento entre uns e outros, a aceitar diferenças, a compreender dificuldades. E então isto só foi uma mais-valia, só posso dizer que só foi uma mais-valia para mim, em termos pessoais e até também em termos profissionais, como já disse. Tu sabes que nós vivemos no meio católico e também venho de bases católicas e respeito e agradeço muito tudo o que aprendi nesta que é uma escola, porque a religião é uma escola. Nós sabemos que vivemos num meio pequeno e existe ainda existe, já existiu muito mais o preconceito em relação ao espiritismo. Parece que só esse nome assusta. Eu gostaria que tu desmistificasses aqui alguns aspectos do que é e do que não é espiritismo. Portanto, porque há muita confusão no ar e nós sabemos isso. Existe, claro. À medida que adentramos na doutrina espírita, vamos dizer assim, sequenciando as coisas e fazendo esse tal filtro que muitas pessoas ainda não conseguiram fazer até hoje. Existe uma ideia errada de que o espiritismo existe para curar, por exemplo. E o espiritismo não existe para curar corpos, nem tampouco para resolver os nossos problemas. Mas existe sim para nos orientar em direção à nossa reestruturação interior
que a determinada altura, como eu comecei a ter aqueles sonhos, outras pessoas começam a ter outro tipo de problemas, são necessidades do espírito para que nós façamos algum tipo de mudança, não é? E essa mudança tem que ser individual e o espiritismo está ali para nos ajudar. O que acontece é que o centro espírita vai além, penso eu, na minha opinião pessoal, daquilo que as outras religiões nos facultam, porque com o espiritismo nós vamos aprendendo de onde somos, não é? De quem somos, de onde é que viemos, para onde é que vamos e qual o sentido da vida. E esse esclarecimento eu não o obtive em mais parte alguma. Existe também a ideia de que ali, se calhar, por causa da questão da comunicabilidade dos espíritos, de que ali no centro, se calhar, se passam coisas, como é que eu hei dizer? Bom, transcendentais, não é? Paranormais, mas nós encaramos a mediunidade como uma faculdade orgânica naturalíssima e, portanto, nem sequer isso ocorre nas nossas sessões públicas, não é? Tu, por exemplo, hoje entendes melhor porque é que sofres? Há uma razão. Achas que, se calhar no passado achavas que fosse alguma desgraça, que fosses injustiçada, mas hoje percebes a razão do sofrimento? Claro que sim, porque o espiritismo nos faculta esse entendimento, ao nos propiciar um esclarecimento racional. Esse próprio esclarecimento alivia todo esse sentimento, às vezes, de complexos de culpa, de achismos, que é disto, que é daquilo, não é? De atribuição, de terceirização das coisas para o outro, porque nós começamos a compreender que se há pessoa que precisamos de vencer, não é ao outro, não é ao mundo, é a nós mesmos. Então há uma série de elementos psicológicos que nós precisamos trabalhar para nos modificarmos, para nos libertarmos progressivamente daquilo que nos causa dor. Na relação tu e destino, o que é que tu entendes por destino? Achas que tu estás predestinada a algo que é fixo, ou tu, de certa forma, como espírito imortal que és, responsável pelos teus atos, tu podes alterar ou modificar esse mesmo destino? Claro que podemos modificar o nosso destino, e o nosso destino é modificado a cada dia que passa de acordo com as ações que nós realizamos em cada dia. O espiritismo também nos ensina a ver as coisas sobre essa forma e a responsabilizar-nos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós dizemos, por aquilo que nós sentimos, porque tudo interfere na nossa relação com o mundo, não é? Não há destino propriamente dito, é o que o espiritismo também nos ensina, e nós temos sempre a liberdade de escolha, que nós muitas vezes mencionamos como livre-arbítrio, e é segundo essa liberdade de escolha que nós tomamos as nossas decisões, nos direcionamos num ou noutro sentido. E aqui mais uma vez falando das religiões e respeitando todas, porque a doutrina espírita, julgo eu, respeita todas as religiões e ideologias, julgo haver aqui uma grande diferença, que enquanto as religiões propagam, publicitam que a salvação vem de fora, a doutrina espírita tem outra visão. Não será assim? É isso mesmo. A doutrina espírita concita-nos a essa reforma interior, a procurarmos dentro de nós aquilo que está em evidência de forma errada, né? E acho que esse caminho tem sido precisamente um caminho de crescimento, que quem enverdar nele não se vai nunca nem jamais arrepender. Diz-me uma coisa, a doutrina espírita ou a associação possui algum tipo de culto externo? Não, ali tem não, hierarquias? Não há nem hierarquias nem cultos externos. Aliás, quem lá entra sente-se logo imediatamente à vontade, é muito bem acolhido, foi o que eu senti na minha primeira vez. Existe uma sensação de bem-estar que é notória, e que por isso, quando saímos, notamos a diferença de quando entramos, no momento em que entramos para o momento em que saímos. Aliás, foi isso precisamente que me convenceu a mim a ir semanalmente às sessões da Associação Cultural Espírita, e portanto ali não há cultos, como dizias, não há nada disso. Existe, claro, algumas metodologias de organização. Temos as palestras públicas às terças, como eu disse, gratuitas. A que horas? Às 8 horas.
Temos, para além disso, fazemos inicialmente uma prece, mas essa prece não consideramos um culto, porque é uma forma de nós nos harmonizarmos, de largarmos um pouco esta envergadura toda do dia-a-dia, esta carapaça que nós vamos acumulando para nos harmonizarmos ali com aquele ambiente, nada mais. No final da palestra temos ainda a possibilidade de receber passe. O que é o passe? É uma transmissão de bioenergia em conjunto com os fluidos do mundo espiritual. Não é crença, até porque o passe já está comprovado cientificamente. Há um bioquímico conhecido canadiano que se chama Bernard Grade, que fez experiências em laboratório com água fluidificada, com o passe, e que veio demonstrar, por exemplo, no que diz respeito à água fluidificada, que existe realmente uma alteração na estrutura molecular da água, que aquele efeito que as pessoas dizem sentir por beberem a água não é um efeito placebo, é real, não é? E isso veio trazer com força a credibilidade de que, pela imposição das mãos, pela boa vontade, por esta manipulação das energias, até porque nós próprios somos energia, nós podemos ajudar-nos e ajudar ao próximo. Tu falaste em palestras, às terças-feiras às 20 horas, falaste na transmissão de energia através da imposição das mãos. Que outras atividades pode oferecer um centro espírita, no caso concreto aqui da Associação Cultural Espírita, aqui na Ilha Terceira? Olha, o Centro Espírita tem, para além das palestras públicas, também ainda fornece o estudo da doutrina espírita aos sábados, que também de forma gratuita, sábados de tarde. Este ano começamos às 2h30 e prolongamos porque temos 2 estudos, um para alunos já há mais anos ali, frequentadores há mais anos e já mais avançados, outro que é o estudo da doutrina espírita, de forma básica, e para além disso também ainda temos as reuniões mediúnicas de quinta-feira, aí já mais de caráter particular, da qual fazem parte apenas o grupo, não é, de elementos que compõem aquele momento. Por vezes, e falando com pessoas que frequentam a associação, por vezes ouve-se esta frase que é pessoas que gostariam de presenciar as palestras públicas das terças-feiras não o vão porque estão em casa, porque se sentem mal dispostas. Que conselho, se a pessoa não está doente, se a pessoa não tem febre, mas está com indisposição, ou está com dor de cabeça, ou sente-se triste, vocês têm algum conselho para estas pessoas? O que é que vocês dizem a estas pessoas? Que não vou porque não estou bem? Como eu disse, o Centro Espírita não está ali para curar corpos, mas se sente mal, vá procurar respostas ao Centro Espírita. Não deixe de ir ao Centro Espírita só porque se sente mal. Nós já temos a bênção da medicina, que nos ajuda nas questões do foro físico, com a própria medicação, e aliás, não há Centro Espírita sério e honesto que diga a alguma pessoa para deixar de tomar medicamentos ou para deixar de visitar o médico. Pelo contrário, primeiro ali sempre se aconselha a descartar todas as hipóteses para depois se procurar as causas espirituais. Mas se sente esse mal-estar, e muitas vezes esse mal-estar surge subitamente quando nós temos a intenção de nos dirigirmos ao Centro Espírita, mais motivos temos para enfrentarmos essa sensação e dizermos: é hoje que eu vou. Porque foi isso que eu fiz. Aliás, eu também, a primeira vez que fui, não entrei. A primeira vez que eu fui, eu não entrei. Passaste só Passei, à porta. Vi o nome, regressei a casa, mas lá está, os episódios eram recorrentes. Eu comecei a perceber que já nem um Pai Nosso conseguia ler, nem um Pai Nosso conseguia dizer sozinha também, já não dormia, e eu disse: não, eu tenho que enfrentar isto e tenho que saber pelo menos o que é. E não me arrependo. Diz-me uma coisa, tu tens a tua vida profissional, tu tens a tua vida familiar, tu tens a tua vida deste voluntariado na associação. Como é que tu concilias estes 3 tempos sem se atropelarem? Consegues? Com alguma disciplina, claro, e com boa vontade sempre, porque tem que haver boa vontade também da nossa parte, e com a certeza de que aquele esforço, porque exige algum esforço da nossa parte, essa mesma disciplina,
vai dar algum resultado positivo, e tem vindo a dar, porque eu hoje sou mais harmoniosa na minha forma de ser, de estar com os outros, e o ganho que se tem é exponencialmente benéfico com relação ao antes da Associação Cultural Espírita. Portanto, tudo se faz com... Qual é a figura, para vocês, a figura principal da doutrina? Vocês também se referem a Jesus como o expoente máximo? Sim, temos a ele como um guia, um modelo, o nosso maior modelo, mas para nós Deus é a causa primária de todas as coisas, portanto o Espiritismo defende a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a lei da reencarnação. E então... Mas Deus, Carla, sem ter uma conotação antropomórfica, certo? Certo. Certo. Como uma causa inteligente. Exatamente. Sem ser um homem, como, Sem muita, ser gente, um homem. como muita gente julga, não é? Sim. Muita gente julga. Diz-me uma coisa, só aqui para uma questão histórica e para os nossos ouvintes terem, assim, por uma questão de cultura geral, tu podes-nos facultar aqui algumas datas em termos de origem da associação portanto, e quando é que ela se tornou oficialmente uma associação com os seus corpos sociais? Eu costumo dizer que o que é bom perdura e nem Deus derruba, não é? E assim foi com a Associação Cultural Espírita, porque certamente o propósito é tão bom que ela já sobrevive e cada vez com mais força, não é? E maior repercussão, até mesmo em termos de visualizações, porque os nossos vídeos são gravados, há mais de 25 anos. Portanto, a Associação Cultural Espírita surgiu em abril de 98, mas de uma forma informal ainda, e depois mais oficialmente em outubro do mesmo ano, como Associação Espírita Terceirense, que agora há pouco tempo reformulámos para a Associação Cultural Espírita Terceirense. Recorde-nos só, Carla, a direção da associação. A direção, mas em que sentido? A morada. A morada Canada da Luciana, número 8A, em Santa Luzia. Aqui em Santa Luzia. Aqui mais acima, um bocadinho mais acima do Rádio Clube de Angra. Portanto, todas as pessoas são bem-vindas, não é? Todas as pessoas que se queiram... imagino que uma pessoa está interessada em tirar estudo. Como é que pode fazer? Quer estudar as bases da doutrina. Como é que o poderá fazer? Ou se quiser falar com algum trabalhador para desabafar, colocar um caso pessoal, como é que o poderão fazer? Pode marcar um atendimento fraterno. Eu também comecei dessa forma. Marquei um atendimento. Esses atendimentos atualmente são à terça e também, por vezes, à quinta, quando não existe a possibilidade de se fazer na terça. E podem dirigir-se por conta própria, sem sequer ter dito nada antecipadamente, às próprias instalações, desde que sejam em dias que nós estamos abertos, porque a associação em si não está aberta todas as horas da semana. Não é? E baseando-se sempre na máxima, dai de graça o que de graça recebeste. Tudo é gratuito, não é? Carla, então tu para aqueles que andam um bocadinho no deserto e descrentes de que aquilo que muitas vezes as religiões propagam e que estão a entrar quase num beco sem saída, num deserto de dúvidas, tu então aconselhavas pelo menos a irem lá ouvir uma palestra e tirarem as suas ilações. As suas ilações, não é? Prontos. Carla, acho que ficamos com uma ideia mais aprofundada desta associação, que julgo ser a única dos Açores, pelo menos federada na Federação Espírita Portuguesa. Existe um grupo espírita, se não me engano, em Ponta Delgada, mas federado é a Associação Cultural Espírita Terceirense. Carla, da minha parte, foi um prazer ter-te aqui na nossa companhia, a falar da tua pessoa, da tua profissão, da tua família e também deste trabalho voluntário que é cada vez mais necessário. E uma das coisas que eu digo aos convidados do Recomeçar com Alma é que este programa, além de querer dar a conhecer melhor as instituições de solidariedade social e sem fins lucrativos, no caso desta é sem fins lucrativos,
visa também este programa a saúde mental. Ou seja, quanto mais ocupados estivermos, e o voluntariado é uma dessas ocupações, tu não achas que... Imagina tu, se não conhecesses hoje, tu, Carla Bartolo, se não tens conhecido a associação, como é que achas que estaria, por exemplo, a tua vida mental, emocional? Eu estaria doente, se calhar até internada. Hoje digo isto a sorrir, alegre por não ter sido esse o direcionamento que eu tomei, porque a coragem realmente surtiu os seus efeitos. Não é? Hoje aprendi que nós somos muito mais que um amontoado de células, que é uma ideia que também ainda se tem pela maioria das pessoas, e ao aprender e ao ver, aliás, que o próprio Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, que não impõe os seus princípios, que aliás convida todos os interessados em conhecer a doutrina espírita, mas a submeterem sempre aquilo que ali é dito ao crivo da razão, antes de os aceitar. E só isso deu-me uma paz interior por saber que estava rodeada de pessoas que também querem aprender, que não se fazem nem mais, nem menos, nem superiores, nem coisa alguma, que estamos todos nesta senda de nos tornarmos mais responsáveis, mais sensíveis, mais compreensivos e de limarmos cada vez mais em nós as nossas arestas, indo de encontro à máxima mente sã, corpo são, não é? E aquela questão que nós temos, e muito, que é frequente a todos nós, que é ter sempre a tendência para culpar os outros por aquilo que nos acontece, isso também se modifica, esse pensamento, não? Também, claro que sim. Claro que sim. Porque a visão alarga-se e amplia-se e nós começamos a ter uma consciência maior, não é, do nosso papel, destas interações. Eu hoje olho para a minha filha e digo, aliás, como olho para os meus alunos muitas vezes e digo, nós somos espíritos, não podemos esquecer isso. Não é? Então, em determinados pontos, em determinados momentos, essa essência mostra-se com as suas características e nós dizemos, não foi isto que eu eduquei, não foi isto que eu ensinei, mas estão ali aquelas características que sabemos hoje que já remontam às vidas passadas. Então, o exemplo que tu tens e que dás à tua filha, por exemplo, é não amontoar os tesouros materiais, sobretudo. É amontoar aqueles que nem a traça nem a ferrugem irão corroer. Que é o que o Espiritismo também nos ensina a tomar como medida, não é? No nosso dia-a-dia. Exatamente. Carla, mais uma vez, olha, foi um prazer ter-te aqui no estúdio do Rádio Clube de Angra a falares desta associação, que é uma associação que eu conheço e que tem feito muito para esta sociedade de Xeirense, e não só, porque os vídeos chegam a toda a parte. Queria dizer que a página do Facebook do Recomeçar com Alma está sempre aberta para qualquer evento que a associação venha a levar a efeito. Qualquer coisa que vocês necessitem, aqui o Rádio Clube está de braços abertos para vos receber. E qualquer coisa que necessitem, estão à vontade. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar aqui na presença da nossa convidada de hoje, a Carla Bartolo. Para o domingo que vem, teremos outro convidado que irá falar sobre outra instituição. Até lá, uma excelente semana para todos e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, pois todos nós somos os obreiros do nosso destino. A cada decisão que tomamos, esse destino também é mudado. Então a todos, um grande bem-aja. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.